certamente foi uma conversa privada, de WhatsApp, de grupo, acabou... Nós temos aqui o vídeo. Eu não me sinto à vontade, eu como diretor da empresa, para rodar o vídeo, porque eu acho que é uma coisa privada. Eu estou colocando o conteúdo porque, no meu entendimento, isso é uma granada dentro do vestiário. Pode colocar, pelo menos, aí a imagem do vídeo, tem aí, né, Pedro? Pode colocar a imagem do vídeo. Só porque, para quem está em casa, imaginar como é que é. Ele está em casa, o pai do jogador, eu não sei o nome dele. Alguém sabe me dizer o nome do pai do Jean-Pierre? Não é Luiz Eduardo, né? Eduardo Correia. Eduardo Correia. Isso ele mandou numa conversa privada, e aí hoje que tu manda no WhatsApp, gente, que tu mandou para mais de uma pessoa, para isso aí viralizar, é muito forte. Bom, vem para cá, Pedro, olha só. A questão ele usa um palavrão que ofende o Renato, a família do Renato. Puxa vida, tá, é um desabafo ali, tá de cabeça quente, o filho dele ficou na reserva e tal. Acho que nem vale a pena colocar isso. Mas o que eu acho que é mais grave que o palavrão, claro que ele ofender desta maneira, com calão baixo, o chefe do teu filho... E botar isso aí no WhatsApp é grave. Mas quando ele diz, o Grêmio foi para Atibaia quinta-feira, foi para passear, porque em nenhum momento o Renato treinou o time titular, só foram para passear, para brincar, porque em nenhum momento o time titular foi treinado, foi montado, gente, isso é grave. Isso é uma denúncia. Como é que o pai do Jean-Pierre tem essa informação? Olha, obviedade, Jean-Pierre ligou para ele, tô fora do time, ele não treinou esse time, pai. Não treinou esse time em nenhum momento aí, e ele vai lá e faz essa denúncia. Isso é grave. Imaginem um ambiente que o Jean-Pierre vai ter no vestiário gremista hoje. Imagina, o Renato tem jogadores lá no grupo, como qualquer empresa, que gostam dele e os que não gostam. Imagina os mais chegados no Renato, chegando no Jean-Pierre. Pô, vem cá, tio, o que teu pai quer? Tumultuar o nosso ambiente? César do JB, no meu entendimento, é uma granada que explodiu no vestiário gremista. Duas coisas. Primeiro, não tem nenhuma novidade que o seu Eduardo falou, mas é bom que as pessoas saibam por outros que não só os repórteres que acompanham o treino normalmente. Eu vou contar uma historinha aqui rapidinho. Quando eu era setorista da Rádio Guaíba, uma vez eu entrevistei o pai do Ilan, que era centroavante do Inter. E aí o pai do Ilan, falando, lembra aquele Ilan que o Inter trouxe da França, sempre quis, era do Atlético Paranaense, e o Ilan detonou com o Roth, dizendo que ele não dava chance para o filho dele e tal. E o Roth foi para a entrevista coletiva e falou assim, é o pai do jogador. É surreal, tá falando, e o Roth tem razão. E eu digo mais, eu aprendi com o tempo, o Roth tinha razão. Pai é pai. E eu entendo o seu Eduardo tá chateado porque o Jean-Pierre não jogou, embora eu defenda que o Jean-Pierre não tivesse que ter jogado porque ele não estava mais merecendo, e o Renato tem razão nesse ponto da escalação. Agora, quando ele traz uma informação, que para mim é super importante que você, torcedor, saiba, o Renato treina pouco o time. E o Renato faz treinos que não são eficazes, que não são interessantes. O Renato não é um treinador de tática, de estratégia. Ele é um Renato da motivação. E essa motivação e essa boleiragem, a parceria com os jogadores, dava certo quando tu tinha Arthur, quando tu tinha o Luan motivado, quando o Barrios encaixou no time, o Edilson, pô, que falta faz o Edilson hoje numa lateral direita do Grêmio. Everton. O Groi, o Everton, que botou a bola debaixo do braço. A diferença desse jogo pro da Libertadores, que o Grêmio classificou, é que o Grêmio lá também não jogou bem. É que o Everton botou a bola debaixo do braço, foi lá e fez 2 gols e garantiu pro Grêmio. E não tinha esse jogador agora. O ambiente, o Renato morreu. O ambiente vestiário, ele é feito de descontentes. Por quê? Porque tu tem 11 titulares, tu tem mais 3 ou 4 que jogam sempre, e tu tem 30 jogadores. Então é natural o descontentamento. O que acontece é que este é um pontinho, talvez a ponta do iceberg, que é o quê? Dentro deste ambiente. Tem jogadores que têm preferência do treinador, tem jogadores que não têm. O GPR claramente é um jogador que o treinador é incomodado com ele. E isso cai, sabe quem é que vai ser prejudicado com isso? Esse episódio todo, criado pelo pai do GPR, como disse o JB. O GPR. O GPR é que vai pagar esse preço. Por quê? Porque o ambiente do Grêmio não quer discutir o centro. Hoje, se eu quiser, eu vou dizer o seguinte, o GPR, pô, tem gente até, olha, o caráter dele. Não, ele falou pro pai dele. Pô, pai, tô fora do jogo. Claramente falou, em cima exatamente do que tu disseste. Tô fora do jogo, tu vê, o Renato tá indo pro jogo sem treinar. Foi isso que ele disse. E é natural dizer isso. Mas como é que não tem um dirigente, tá? Os dirigentes do Grêmio estavam lá. Essa é a cobrança que eu faço. Por isso que eu defendia a renovação do Renato, desde que eu sempre ponderava isso, com um dirigente efetivo para chegar, por exemplo, depois do jogo contra o Palmeiras, dizer assim, por que tu trocou aqui, por que tu empilhou e tal. Não, como é que não tem um dirigente no sábado de tarde falar assim, Renato, isso é o normal, tu vê esse ambiente. E aí, qual é o time que nós vamos colocar? Aí o cara monta assim, tá, mas tu não treinou esse time. Mas o problema não tá no time, né? Mas tu não treinou esse time. Mas é que o problema não está no César, time. é que o Meneghetti tá falando como se o Renato tivesse chegado semana passada e o Grêmio
se surpreendeu que o Renato não treinou. Faz quase 5 anos que esse cara tá aqui e ele faz sempre Mas a é que mesma... nesse Esse cara, caso não, específico... desculpa, parece que eu... Desculpa, só para corrigir aqui, porque às vezes esse cara ficou ruim. Que o Renato tá aqui e ele é um baita de um cara e é um baita de um treinador. Desculpa, me passei aqui. Mas faz quase 5 anos que o Renato Portaluppi está aqui e faz sempre a mesma coisa. Ele não treina o time, o jogo e vai pro... Ele não treina o time e vai pro jogo. A direção sabe disso e gosta. Tanto gosta que renovou. Mas eu já sei que o Paulo Luz não cobra o Renato, que o Paulo Luz funciona como uma caixa de ressonância do Renato. Eu já fiz essa crítica para ele. É como eu penso, não é a crítica à pessoa, é a forma como ele exerce o cargo, que é um cargo tão importante. Está se mostrando que realmente é ineficaz. Tá? A gente já sabe disso. Mas, nesse caso, o presidente Bolzan, está fazendo a gestão do clube. O Amodeu também. Agora eles estavam lá, em Atibaia, vendo o treinamento todos os dias. Como é que não chega assim? Quando o Renato fez lá um tático, ataque contra a defesa, talvez não tenha feito coletivo, ou fez coletivo, já está ultrapassado. E aí, Renato? Como é que... Mas vem cá, Renato, mas quando tu treinou com o Jean-Pierre, tu não treinou com o Alisson por dentro. No teu treino tático. Mas Como é que alguém não vai conversar? Esse é o papel do dirigente. Eu estou errado, César. Não é é assim que tem que funcionar. Errado tu não Claro tá, que mas não. olha só, deixa eu pegar um exemplo. Baldasso. Fabiano Baldasso. Vamos que agora, hoje, o Baldasso volta aqui, acontece alguma coisa com o Inter, ele começa a gritar sem parar, em dar escândalo, em chilique e tal. E aí tu sai e chega e diz assim, ô Baldasso, mas peraí, tu não pode dar chilique, tu não pode gritar. Mas faz 1 ano que o Baldasso está no programa gritando, Claro, dando chilique tá pelo certo. Inter. É isso E tu aí. sempre aceitou. E por que agora, hoje, tu vai mudar? Porque Se desta vez eles viram, eles estavam lá. O Grêmio Desta vez eles viram os treinamentos. Mas eles não estavam na final da Copa do Tiger quer Brasil. falar lá sobre isso. Entra, Tiger. Só para falar, Meneghetti, de manhã, o Matheus Dávila já trazia informação na Rádio Bandeirantes, a gente trabalhou com ela durante todo o dia, de que o Jean-Pierre estava fora do jogo. Inclusive, uma das projeções que foi trabalhada em Atibaia era do Lucas Silva entrar, mas também havia informação de que o Tassiano havia trabalhado, o Paulo Luz, na entrevista de ontem para a gente no Jogo Aberto, até confirmou sobre isso. Então, assim, em Atibaia e em São Paulo, a gente teve relatos antes da escalação de que esse time havia sido treinado. Pode haver o debate de não treinou o suficiente, mas em Atibaia o Tassiano trabalhou no time titular, isso é uma informação. Trabalhar no time titular é uma coisa, trabalhar com o Alisson por dentro é outra. Ele pode ter trabalhado no time titular como volante. A denúncia que fez o pai do GPR, que a gente não tem como avaliar se é verdadeiro ou não, é que ele não treinou esse time, ele não montou esse time. Então isso é que é grave. Ninguém está reclamando que o Grêmio treinou pouco em Atibaia. O pai do Jean-Pierre disse, foi lá para brincar, foi lá para passear. Bom, aí eu acho que fica por conta do desabafo, tá? Mas eu acho assim, o que ele está dizendo é que o Grêmio não treinou esse time. E eu acho que isso é grave, porque isso vai ao encontro de algo que o JB está dizendo aqui, que os treinamentos do Renato, dia a dia, é fraco. Fala, Mas César. eu queria, dentro desse ponto, pegar o que disse o presidente Romildo. Nós temos os diagnósticos, nós não movimentamos nenhuma peça antes das finais, mas eu espero que o presidente Romildo agora movimente essa peça. Quer chegar para o Renato e dizer o seguinte, isso aqui não pode mais acontecer. Isso não pode mais acontecer. Assim como o presidente Romildo, ao lado do Renato, lá na sexta-feira, na renovação do Renato, disse, a partir de agora nós vamos mudar a forma de tratamento com os meninos da base, nós vamos mudar algumas formas de construção da comissão técnica. Ele disse isso. E eu imagino que um dos pontos seja olhar e dizer o seguinte, Renato, não dá mais para a gente criar um time. O Grêmio mudou, se vocês pegarem, não tem nenhum jogo do Grêmio dessa dificuldade. Eu pego o jogo contra o Palmeiras pelo Brasileiro lá, que é a partir dali que o Grêmio começa a desmanchar. Nenhum jogo é igual. Nenhum. O Grêmio sempre tem um time diferente, porque o Grêmio tem a convicção do último jogo. O Grêmio ontem botou em campo, em cima da convicção do jogo contra o Brasil de Pelotas. Que usou como teste que o Dávila falou na jornada, né, e depois a gente viu que o Dávila estava absolutamente certo, nosso repórter. Absolutamente certo.